Enquanto isso, vamos orar, tá certo? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, primeiro para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. E neste momento, nós pedimos, clamamos, Senhor, pelos países, pelos enfermos, pelas pessoas que estão suscetíveis a pegar esse coronavírus, Pai. E que o corpo não tem tido reação, são pessoas debilitadas. Então, clamamos a Ti, Senhor. Tu és o Cristo que cura. Então, nós cremos que só Tu pode, Senhor, abençoar essas vidas, dar força, orientar os médicos de como curar esses enfermos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Bem, igreja, é o seguinte, hoje a palavra que eu vou ministrar, que Deus colocou no meu coração, é uma palavra que a princípio, né, parece que é uma palavra mais assim, que mexe mais as pessoas mais para baixo, mas no final, tá certo, ela procura lhe jogar para cima. É como eu gosto, tá certo? A gente vai pregando a realidade, depois Cristo vai entrando e vai nos colocando para cima. E aí, neste momento, eu gostaria de conversar com você, vai ser uma conversa, não é uma pregação, tá certo? Praticamente não prego ou ensino mais, sobre a corrupção do gênero humano, relatada lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Não precisa abrir, tá certo? Não precisa abrir, senão, se estiver na igreja, todos ficam de pé para ler o texto, não vamos ler o texto agora, tá certo? Mas eu gostaria de compartilhar com você o seguinte: preste atenção, ouça, como se numa igreja você estivesse, pare diante do seu smartphone, diante do seu tablet, diante da sua TV top, tá certo? E preste atenção no desenrolar desta palavra, tá certo? Para que você possa entender. Existe um vírus, né? Hoje nós estamos aí amedrontados, todo dia a televisão tome medo em cima da gente, tá certo, mas tome medo. Então, existe um vírus que não tem vacina, nem predador, nem antibiótico, nem soro, nem nada, tá certo? E esse vírus age desde a antiguidade. Houve épocas em que tentavam minimizar o efeito danoso desse vírus. Agora, veja bem, qual era o remédio temporário para tentar amenizar o efeito danoso desse vírus? Era tirar o portador de circulação, certo? Tirar o portador ou portadores da sociedade que ele vivia. Fosse através, de fuzilamento, através de forca, através de guilhotina ou outro instrumento qualquer, que ainda hoje países como Japão, China, Irã e outros utilizam. Coreia do Norte, tá certo? Ainda usa desse artifício, mas mesmo assim não consegue amenizar ou extirpar esse vírus chamado corrupção. Em nosso país, não é diferente. E aí, não vou entrar por política, tá certo? Mas, querendo ou não, nós temos que citar, aí está a Lava Jato, que recuperou para os cofres do governo mais de 5 bilhões de reais, que corresponde apenas a uma pequena parte do que foi desviado da saúde, educação e tantas outras instituições do nosso país. Mas, infelizmente, todos nós sofremos por causa disso. A corrupção não tem partido, não tem religião, não tem sexo, não tem classe social, porque esse vírus ataca em todas as áreas da sociedade. Até Cristo andou com um corrupto junto dele, chamado de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, o Salvador do mundo, por 30 moedas ou 30 dinheiros, vamos assim dizer. Jeane, boa noite. Delta, turma de Goiânia está aqui, tá certo? Segundo o site da Transparência Internacional,
o Brasil caiu mais uma posição no ranking de 180 países e territórios, ou seja, pegaram 180 países e mediram o ranking da corrupção. E o Brasil, diz ele, que caiu, certo? Para 106º, né? 106, é 106º lugar. Ora, e é o quinto recuo do Brasil, ou seja, aumento da corrupção, seguindo a comparação anual, tá certo? Que fez com que o país, o nosso Brasil, atingisse sua pior colocação na série histórica. Em 2018, o país já havia perdido 2 pontos e caído 9 pontos. Evidentemente, você que está nos ouvindo essa noite, saiba que não vamos resolver a corrupção no Brasil, Angélica, tá certo? Nem no mundo. Porque este vírus só será eliminado quando Jesus vier buscar a nossa igreja, eu e você, no dia do arrebatamento. Aí cessa. Ora, diante disso, você que está nos ouvindo, vejamos como Deus olha e age diante da corrupção humana durante, né, os princípios da humanidade, que está relatado no livro de Gênesis, capítulo 6. Então, preste atenção. De cara, nos deparamos com o título apócrifo. Veja bem, o título apócrifo é um título negrito que você encontra entre um capítulo e outro na Bíblia. Chama-se apócrifo porque aquilo não é escritura, é apenas um título que foi dado pelo tradutor. Então, nesse capítulo 6, tá certo? De Gênesis, o título está A Corrupção do Gênero Humano, e em outras versões, tipo Nova Versão Internacional, está A Corrupção da Humanidade. Então vamos passear um pouco, tá certo? Eu não quero falar hoje, talvez mais de 20 minutos, para não cansar, tá certo? E não há discurso melhor, pregação melhor do que a pregação expositiva, de ir lendo os versículos e comentando. E ali, a partir do verso 1, 6, capítulo 6, verso 1 diz: E aconteceu que, como os homens, no sentido de humanidade, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu gostaria de botar uma parte aqui, o seguinte. Esse é um texto difícil, de difícil interpretação, quando diz que os filhos dos deuses casaram ou mantiveram relação sexual com as filhas dos homens e tiveram filhos. É um texto muito, e não vamos entrar em detalhe agora, tá certo? Que não é esse o objetivo. E aí diz o seguinte, verso 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu não vou permanecer mais para sempre com o homem, porque esse homem tornou-se carne. É um homem carnal, não é um homem espiritual. E aí, nesse versículo, é interessante para você que não sabe, tá certo? Que Deus determina já a idade máxima do homem. Antes vivia 900 anos, 800 anos, 600 anos. Noé mesmo tem em torno de 600 anos aqui, tá certo? Mas aqui ele diz, porém os seus dias serão de 120 anos, tá certo? O máximo, tá certo? Da vida do homem na terra seria 120 anos. Um momentinho que a Rigg está querendo entrar aqui online, tá certo? Então, é isso que Deus faz. Mas vamos continuar. Primeiro ponto. Deus vê que o homem era carnal nos seus atos. Será que ele não vê isso para mim, comigo e de você não? A nossa carnalidade. Será?
Deus vê que o homem era carnal em seus atos. Vale salientar, você que está aqui, tá certo? Que o termo filho de Deus e filho dos homens, relembrando, é de difícil interpretação. Porém, veja bem, dessa união de filho dos deuses com as filhas dos homens, gerou, diz a Bíblia, filhos, filhos valentes, varões de fama, e para complicar mais ainda esse quadro, o texto diz que daquela relação nasceram gigantes que passaram a habitar a terra, o conhecido Nefelins, que também fica para uma discussão futura, tá certo? Apenas eu digo que há a teoria de que Sansão é descendente ou é resquício ainda desses Nefelins. E você tira a ideia de que Sansão, aquele brutamontes, ele conseguiu, diante daquele templo cheio de pedra grossa, colocado numa pilastra e outra pilastra e derrubar todo o templo. Aí você imagina a força e o tamanho de Sansão. Ora, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Aí nós começamos a ver nesse texto como aquele texto escrito praticamente há 3, 4 mil anos atrás, numa região totalmente diferente, praticamente que não havia nem escrita ainda. A história era passada de pai para filho, de geração para geração, verbalmente, tá certo? Ele diz que a maldade do homem estava no homem continuamente. Será que isso não existe hoje em dia? Será? Será que quando há uma guerra, quando há uma bomba atômica ou duas bombas atômicas jogadas sobre umas cidades que matam talvez quase 200 ou 300 mil pessoas queimadas instantaneamente, não há um resquício de maldade dentro do coração humano? Será? Aí continua. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Veja bem, o Senhor não se arrepende do que faz. Esse texto significa o seguinte: é como se Deus olhasse para o homem e dissesse: esse homem está torto e não tem conserto mais. Ora, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: veja o que Deus disse nesta cena: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ou seja, a maldade do homem foi tal que, segundo a Bíblia aqui, ele está dizendo que ele contaminou até a criação, até os animais. Deus disse: eu vou destruir tudo. Porque Deus estendeu até os animais, um dia lá em cima, talvez a gente procure saber, de repente ele diga, tá certo? Então preste atenção no seguinte: destruirei o que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal. E não parou por aí. Preste atenção, não parou por aí. Veja se você já viu esse filme antes, ou se tem visto no dia a dia da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou mesmo no mundo globalizado, a maldade do homem. Será que você tem visto isso aí? A maldade. E essa maldade vai até quando o homem pega, digamos, filhotes de um cachorro, coloca num saco plástico e joga no lixo, joga no rio, ou uns gatinhos e joga por aí no meio da rua, ou pega um bebê, joga na rua. Teve até um caso, eu creio que nos Estados Unidos, há uns 2, 3 anos atrás, que uma gata que viu o neném e entrou na caixa de papelão, quando viram, ela que estava aquecendo o neném. Veja o que é que Deus faz. A maldade do homem, ela não tem limites. A maldade no homem, quando ele rouba recursos para a saúde e para a educação, ele não está pensando que as pessoas estão pelos corredores do hospital, deitadas no chão, em cima de macas, lugar sujo,
Eles não estão pensando no bolso dele. Isso é maldade humana. E nós vemos um fato daquela época que atacou, assim, tocou o coração de Deus, talvez com irritação. E será que os fatos de hoje em dia não têm alcançado os céus? Ora, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Será que a terra hoje também não está corrompida diante da face de Deus? E encheu-se a terra de violência. De lá, naquela época, não é violência de assalto, talvez, mas nós podemos trazer para hoje. Hoje nós saímos de manhã, não sabemos se vamos chegar em casa à noite. Nós saímos para passear, também não sabemos se retornamos. Se nós vamos para a igreja, saímos à noite, não sabemos se chegamos em casa. Porque a violência está quase que generalizada em nosso, vou falar mais do nosso país, tá certo? E viu Deus a terra, ele continua, e eis que estava corrompida. Por quê? Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Veja lá, toda a carne estava corrompida e corrompeu também o seu caminho sobre a terra. Ouvinte, diz a palavra de Deus, a corrupção humana atingiu, inclusive, animais e répteis, porque quando Deus diz, eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Então vejam que a terra e seus habitantes, o que é que se transformaram em veneno? Que contaminaram a toda a criação. Agora, lá do alto, Deus observa, presta atenção, diante de uma situação tão catastrófica, irmã Elisete, boa noite, tá certo? Diante de uma situação tão catastrófica, Rafaela Mascaro, lá da Suíça, está aqui no site da igreja, tá certo? Seja bem-vinda, minha irmã, Deus lhe abençoe. Ela é sobrinha de, cadê aqui? Thelma e Vital. Thelma e Marcelo. Então, agora lá do alto, diante dessa situação catastrófica, Cláudio, se você está aqui, você está no Face, você está no Instagram, e está passeando, tá certo? Agora, diante dessa situação catastrófica, vamos ver uma particularidade do olhar de Deus sobre a terra, tá certo? Sobre a terra. Deus observa, então, naquela época, alguém que não se deixou levar pela formosura das filhas dos homens e alguém que também não cedeu à pressão dos gigantes, famosos e poderosos, e muito menos à corrupção que imperava em todos os lugares daquela época. Veja que interessante. Diante de toda essa turma que Deus disse, olha, vou riscar vocês do mapa, Deus olha assim, peraí, que não é todo mundo. Você lembra de Ló, né? Ló se distanciou, foi lá para Sodoma e Gomorra, aquela região lá, e na destruição, quando Deus impetrou juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a questionar com Deus, Senhor, e se tiver 50 justos no mato, se tiver tal? Então, a única pessoa que não morreu quando o fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra foi justamente Ló e seus filhos, porque a mulher dele virou estátua de sal, tá certo? Estátua de sal. Por quê? Porque Deus disse a Abraão, Abraão, ali, se tiver um justo, eu livro o justo. E Deus livrou Ló por amor a Abraão, porque era justo. E agora Deus, quando vai exercer o seu domínio, o juízo sobre a terra, ele olha, peraí, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Existe alguém diferente. Existe um cara ali no meio desse povo corrupto, desses gigantes que se encantaram pela formosura das mulheres e dos homens, que mantiveram relação, que geraram filhos gigantes, e por sinal os gigantes estavam destruindo a terra, a vegetação, tudo que podiam pela frente. Certo? Há a teoria, inclusive, que um dos motivos
que Deus mandou o dilúvio para eliminar esse povo gigante que nasceu dessa distorção entre os filhos dos deuses e as filhas dos homens. Isso é teoria, tá certo? Mas esse alguém que não cedeu à pressão dos gigantes, nem de homem famoso e poderoso, que é o que o texto diz, que esses gigantes criaram fama e eram poderosos, e também existe alguém que não cedeu à corrupção que imperava em todos os lugares daquela época. Os olhos de Deus fitaram um sujeito que, mesmo habitando entre um povo impuro, como disse o profeta Isaías, povo de impuros lábios, como muito bem escreveu esse grande profeta, os olhos de Deus fitam em alguém que fez a diferença. E aí eu faço uma pergunta para você que está ouvindo essa live essa noite. Será que Deus, lá do seu trono, olhando para a terra, para Recife, São Lourenço da Mata, São Paulo, para o nosso Brasil, para a Suíça, onde está a Rafaela, ele olhando vai encontrar alguém com as características que eu vou ler para você agora? Será? Preste bem atenção. O Deus que viu a corrupção dos homens e mulheres sobre a terra é o mesmo que vê aquele ou aquela que não se deixa levar pelos vícios, ações pecaminosas, os pecados da sociedade onde ele vive. Para o crente já não existe o jargão, porque todo mundo faz, eu faço. Não existe meia sola da fé. Ou você está em Cristo, ou você não está com Cristo e ponto final. A Bíblia, já estou terminando, tá certo? Para não demorar muito para vocês. A Bíblia cita 3 características na vida de Noé, que também devem ser reais na vida de você que está escutando essa live essa noite. 3 características que diz ser do servo de Deus, ou aquela pessoa que diz, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Altíssimo, eu sou servo do Altíssimo. Você tem que ter 3 características agora na sua vida, que vai ser relatada neste caso aqui. Preste atenção. Márcio Medeiros, Deus lhe abençoe, meu amado. Presta atenção aqui. Diz a Bíblia que Deus viu em Noé o homem justo. Presta atenção. Deus viu em Noé um homem justo. Hoje, se bem que na época de Noé não tinha lei, mas ele tinha, nós vamos ver no final, uma comunhão com Deus, mas ele era justo. Na época da lei, se dizia justo, que era justificado pela lei. Mas Jesus, com a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, nós somos justificados hoje em Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então ele observou que Noé era justo. E Deus tem que observar na minha vida e na sua, até onde nós estamos realmente justificados em Cristo. Justificados em Cristo. A segunda característica que ele vê em Noé, ele diz que Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, na sociedade podre que ele vivia, corrupta, seja sexualmente, outro tipo de corrupção que não está escrito aqui, ele diz que Noé não se contaminou, ele vivia uma vida íntegra. E isso também vem para mim e para você, até onde essa integridade, minha e sua, está visível para o mundo, na sociedade corrupta onde nós vivemos. Mas é isso que a palavra diz. Deus olhou para Noé e disse, ele é um homem justo, ele é um homem íntegro. E íntegro dentro daqueles que lhe rodeiam. Os seus contemporâneos eram corruptos, tanto que desses corruptos só se salvou Noé, porque não era, o resto foi tudo para a água.
A terceira particularidade, o terceiro ponto que Deus também vê na vida de Noé, sabe qual é? É que ele era um homem que andava com Deus. Aí acabou, tá certo? Noé andava com Deus. Andar com Deus, ele está dizendo, Noé tinha intimidade com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. E aí vem para mim e para você, até onde está a minha comunhão, a tua comunhão com Deus? Que não vem pelas boas obras, mas vem pela vida com Deus, pelo comer a palavra, pela vida, né, de fé sendo a cada dia ratificada, renovada, graças às suas misericórdias que nós não somos consumidos, diz a palavra de Deus. Então, três características que Deus encontra em Noé, que tem que encontrar em mim e em você. Ele era homem justo, ou você tem que também ser uma mulher justa, uma mãe justa, uma profissional liberal justa, um homem, um comerciante justo, um juiz justo. Você tem que ser íntegro, mesmo, digamos, no ambiente do seu trabalho, onde também muitas vezes a corrupção e a lei do gesto, né, de levar vantagem em tudo, impera. Você tem que dizer, eu não entro nessa. Eu não entro nessa. E ele era um homem que andava com Deus. Ainda vou pregar sobre Enoque, que também andou com Deus e Deus não deixou Enoque conhecer a morte. Olha, isso serve para mim e para você. Se você anda com Deus, você não vai conhecer a morte, porque você já passou da morte para a vida. Amém? É o que a palavra diz, não é o pastor Luiz, não. E mais, por quê? Noé era um homem justo. Presta atenção que nós já estamos no fechamento. Porque Noé era um homem justo. Porque Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Porque Noé era um homem que andava com Deus, tinha intimidade e comunhão com Deus. Aí no verso 18, Deus faz um negócio. Deus faz um negócio com Noé, que vai fazer com você essa noite. Porque se não fez ainda, hoje é dia de você se entregar ao Senhor. Aí Deus diz, olha, com esse cara, com esse Noé, verso 18, eu farei contigo e estabelecerei contigo, Noé, a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, tá certo? E as mulheres de teus filhos, tá certo? Entrarão comigo, porque eu faço aliança contigo. Isso significa, você que está ouvindo, Deus faz hoje com você uma aliança que é extensiva a você e seus filhos, e sua esposa e seus familiares. Presta atenção, Álvaro Calado. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás tu na arca. Agora vamos ver que alegoria é essa. Vemos que a promessa de Deus é extensiva a toda a família de Noé. Olha, que beleza! A promessa de Deus é extensiva a toda a família de Noé. E que Deus está atento às ações do chefe de família. Deus chamou o chefe de família e a reboque veio a família. Isso significa, você que está ouvindo, especialmente os varões, olha, você não sabe a responsabilidade que você tem sobre a sua família. Quando Deus olha do céu, ele olha para você como varão, que foi você, a princípio, que ele colocou com responsabilidade sobre sua família. E na sua falta, nós temos a mulher que é pai e mãe. E isso Deus honra, tá certo? Mas a priori, você, varão, Deus está chamando você à responsabilidade. A paz, irmã Marinalva. Ora, então Deus falou com Noé. Eu fiz um acordo com Noé. Mas a reboque vem a sua família. Naquela época, presta atenção, a família seguia a fé do patriarca. Então, Abraão era o patriarca, toda a família vinha lá. Tá certo? Então, resultado, a família obedecia à fé do pai, não é como hoje, não. O pai diz, eu sou de Cristo, o outro segue outro tipo de religiões, e por aí vai. Não é fácil, tá certo? Não é fácil.
Então, cada um tem uma crendice dentro de casa, ou às vezes realmente ainda nem crê. E às vezes chacota até da fé do pai, chacota do fé da mãe. Mas presta atenção nas palavras de Josué. Porém, para você que está ouvindo, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, ou seja, se você que está ouvindo não quer servir ao Senhor, hoje é dia de decisão. Se você vai servir ao Senhor ou você vai servir aos deuses que serviam seus pais. Ora, aí ele diz, mas eu, Josué, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ou seja, Josué diz, eu decido por minha casa ao Deus que eu devo servir. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Estou vendo aqui o Márcio Medeiros dizendo que o pastor é tricolor aqui. Não tem essa aqui não, viu? O pastor Zé Renda é do Náutico, tá certo? Mas Deus há de tocar. Então, presta atenção aqui. Agora vem a maior revelação. Presta atenção nesse fechamento. Agora vem a maior revelação para você que nos assiste com paciência. A história de Noé, presta atenção, aponta para o Redentor que ainda estava por vir, Jesus Cristo. Você vê tudo isso de Noé, mas no fundo ele está falando de Cristo Jesus que viria milhares de anos depois. Você não sabia disso, não? Vamos agora fazer a costurada em cima desse fechamento. Como podemos fazer uma ponte entre o passado de Noé e o que Cristo hoje faz com tua vida? Cristo faz com tua vida. Você que está escutando essa live hoje, veja bem, como nós podemos fazer uma ponte. A arca abarcou Noé e sua família, livrando-o do juízo de Deus. Claro, o juízo de Deus foi o quê? As águas. A arca abarcou Noé e sua família. Não vou citar os animais, tá certo? 2. Presta atenção. A arca significa a proteção de Cristo para nós e nossa família. Quem está em Cristo, o maligno, a pestilência não toca. Quem está em Cristo não se afoga no mar de lama de um mundo sujo. Amém? Quem pode dar amém? Tá certo? É isso aí. 3. Na arca, Deus levou Noé e sua família para uma terra firme, segura, que o próprio Deus escolheu para eles. Ele não teve opção, ele foi para onde Deus quis. Ora, eu quero dizer para você que está ouvindo essa live, na arca, Deus levou Noé e sua família, não é isso? Estar em Cristo, estar com a vida em Cristo, é navegar por sobre as ondas revoltas do sistema mundano, mas ter certeza que vai aportar numa terra que emana leite e mel, uma nova Canaã. Amém? É verdade. Estar em Cristo é viajar com Cristo pela fé. É não ter vergonha, é enfrentar as lutas da vida. Por sinal, pensei que ia falar 20 minutos, estou vendo que já estou a 38. Vou dar um encerramento, tá certo, pessoal? 5. Na arca trancada por fora, Noé estava plenamente nas mãos de Deus e tinha plena confiança num Deus que o salvou da morte para a vida. É verdade. Deus salvou Noé da morte para a vida. Deus salvou Ló do fogo, né, que caiu do céu, que destruiu Sodoma e Gomorra, salvou da morte para a vida. Deus salvou Noé e sua família da morte para a vida. E, finalmente, diz Colossenses 1:3, para você que nos escuta, ele
Irmã Marinalva, a paz do Senhor, irmã. Tá certo? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Tirou de um canto, colocou no outro. Veja bem, quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou do domínio das trevas, ele está dizendo que quando você resgata alguém, né? Alguém foi sequestrado, está ali, precisa ser resgatado. Alguém está no poço profundo, no fosso do elevador, sei lá, você precisa ser resgatado. E de repente você está machucado, você não tem força, está com a perna quebrada, sei lá, com a vida arrebentada e não consegue sair daquele lugar. E Cristo vem e te resgata, mas de algo mais profundo. Porque a Bíblia diz que ele nos salvou, sendo ainda nós, certo? Sendo ainda nós pecadores. E aí diz que ele nos resgatou do domínio das trevas. Isso se dá no mundo espiritual. E nos transportou, tirou de um canto e colocou no outro canto. Veja que interessante. Do domínio das trevas. É umas trevas que dominavam sobre minha vida. Que pode ser vícios, fumo, prostituição, ladroeira, mentira, adultério, sei lá, dê o nome do que você quiser. Olhe para dentro de você e veja onde as trevas do mundo têm dominado sua vida. É você que sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Olhe para dentro de você agora, porque pastor não sabe, padre não sabe, mas você sabe. Você sabe, porque o salmista Davi diz: o meu pecado está diante de mim. Eu sei onde estou errando, e cada um que está aqui nessa live sabe exatamente o ponto que tem que se consertar com Deus. E aí diz que as trevas dominaram você, e ele, Jesus, agora nos transporta para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do Filho amado. Ou seja, Deus pega você em Cristo e transporta para o reino de Cristo. E ainda diz no texto: nesse reino, você que vivia sob o domínio das trevas, no pecado miserável, você estava morto, você era um defunto vivo, tá certo? Ele diz que agora, no reino do Filho do seu amor, você tem plena redenção, ou seja, lá você não vai ser acusado de erros, você não vai ter mais pecado, porque na morte de Cristo, o sangue vertido de Cristo na cruz, ele verteu sobre nossa vida e nos limpou de todo o pecado. E a Bíblia é mais profunda. Cristo não lembra dos nossos pecados. Você pode lembrar, mas Cristo não lembra. E aí no texto diz: no reino do Filho do seu amado, nós temos plena redenção por meio do sangue de Cristo. Isso é, nós temos o perdão de todos os pecados. Isso é a arca de Noé. Isso é a arca de Cristo. Então, finalizando agora, já falei muito, talvez vocês estejam em pé, não sei, tá certo? Eu gostaria que você fechasse os olhos onde você está nesse momento. Eu sei que você está em casa, mas faça esse exercício pedagógico, tá certo? Feche os olhos agora e olhe para dentro de você. Não olhe para uma pessoa que você diz: ah, mas eu queria tanto que fulana, Beltrano estivesse ouvindo. Não. Você olha para dentro de você, porque se é você que está nessa live, é porque Deus quer falar com você essa noite, e mais ninguém. Se teu marido, teu filho não está aí, a ciência está na mão de Deus, mas Deus quer falar com você essa noite. Feche agora os seus olhos e ouça esse apelo. Se você que está aqui nessa live essa noite ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de saber se você, neste momento, quer entregar a sua vida a Cristo. É com você e Cristo. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, 9, é a Bíblia que diz, não é Luiz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor da tua vida, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Então, nesse momento, feche os olhos e diga: Senhor,
eu quero entregar minha vida a ti. Isso é entre você, tá certo? E o pastor Zé Renda, ou quem está também aqui comigo, tá certo? Coloque agora também o seu mais difícil diante de Deus. Nós vamos encerrar orando pelo seu mais difícil. Tá certo? E vamos orar agora. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu coloco as pessoas que congregam na Igreja Batista da Primavera em Paudalho. Eu coloco, Senhor, as pessoas que estão me assistindo aqui pelo Instagram. A Rignes, lá de São Paulo, né? Eu coloco as vidas que estão me escutando pelo meu Face, porque eu estou falando pelo meu Face, pelo Face da igreja e pelo Instagram. Então, nós temos aqui a igreja reunida. Eu coloco essas vidas. Pai, neste momento de pandemia, tem pessoas que estão com dificuldade, porque parou de trabalhar, parou de entrar dinheiro e está com dificuldade de comprar o pão, o arroz, o feijão. Está com dificuldade de alimentar seus filhos, sua família, e ao se alimentar. Está temeroso, temerosa de perder, quem sabe, o seu emprego. Mas, Senhor, assim como Noé entrou na arca e não tinha o que fazer, só teve que descansar em ti, e tu colocaste Noé numa terra segura. Fala para essas pessoas que estão temerosas pelo coronavírus, pela perda do emprego, pela crise financeira, pela confusão que poderá dar em nosso país, em questão empresarial e tudo isso aí, que elas possam hoje entrar na arca de Cristo e descansar. E esperar esse mar revolto passar. E quando passar, elas vão se surpreender. Ainda vão dizer, pastor Luiz, pastor Zé Renda, pastora Silvia, eu quero dar um testemunho do que Deus fez na minha vida nesse período. Irmãos, coincidência? 40 dias, quarentena seria 40 dias, embora coloque 17. 40 dias de quarentena, a quaresma é 40 dias da quarta-feira de cinza